Ó, caçapa! Ó, Marcelo do Ó, consegue uma vaguinha aí pro Ivan Brandão na sua cabine lá pra acompanhar essa Supercopa? Poxa vida, eu vou. Aqui tem método até para comprar ingresso, né, Michele? Boa tarde para você, para o Ivan Brandão, para todo mundo que está vendo e ouvindo a Band News FM. Eu vou passar o contato de duas pessoas que podem te ajudar, viu, Ivan Brandão? Bruno Camarão e Fábio França. Esses dois aí podem te ajudar. Tô perdido. De repente, eu queria que estivesse ao meu lado lá na cabine do Mané Garrincha, comentando o jogo, com isenção, serenidade e equilíbrio que eu sei que você tem nesses casos, certo? Tem. Nossa, eu olhei rápido, achei que você estava com a camisa do Bangu e achar que era uma provocação, mas não, a camisa do Náutico. Uma bela camisa, aliás, viu, Dó? Parabéns. Eu gosto, camisa de futebol é um dos meus hobbies. Mas, fala em Flamengo. Flamengo tá colocando o futebol brasileiro, viu, meninos, numa berlinda, viu? Porque ontem o técnico do Palmeiras, depois da vitória contra o Santos, foi questionado, e é um questionamento que todos os times do futebol brasileiro têm, né? Precisamos contratar porque a gente precisa voltar a jogar futebol, o Flamengo tá aí cheio de reforço, trazendo gente e tal, não sei o quê. E o futebol brasileiro tem uma realidade imposta e que vai piorar, acho, porque o Flamengo tem muito dinheiro, graças ao próprio trabalho, graças à torcida que tem, e colocou todos os outros clubes que não têm o mesmo nível de investimento, numa situação um pouco delicada que pode fazer com que uma filosofia de trabalho de muitos deles mude. Como é o caso do Palmeiras, por exemplo. O Abel Ferreira falou ontem sobre o que ele prefere, se é contratar um jogador de peso, um jogador consagrado, como faz o Flamengo e tal, ou preferir apostar na base, para montar jogadores, criar jogadores, para montar o seu time sendo competitivo contra Flamengo, Cruzeiro e tudo mais. Assista aí um pouquinho. O Cruzeiro é uma equipa que está-se a reforçar muito, tem poder financeiro, o Santos foi buscar o Gabigol, portanto, vocês têm que entender que o futebol brasileiro para as equipas, ao contrário do que aquilo que alguns dizem, porque as equipas estão cada vez mais apetrechadas, as equipas têm cada vez mais recursos, as chaves trouxeram investidores e outros têm por dinheiro próprio, portanto, a concorrência está forte, não é? A concorrência mais do que nunca está forte porque as equipas têm poder económico para comprar e outras delas poder para dizer não vendemos. Portanto, isso é demonstrativo de quão competitivo é o Campeonato Brasileiro e vocês sabem, é um dos mais competitivos do mundo. Não vou discutir se é o melhor ou não porque os dados dizem que é o terceiro, ou quarto ou quinto, mas em termos de competitividade não tenho dúvida absolutamente nenhuma que está entre os melhores do mundo. Eu não te posso dizer que o Palmeiras tem um só perfil. O Palmeiras tem uma filosofia que é bastante diferente, basta olhar para a média de idades de equipas como o Cruzeiro, de equipas como o Flamengo, competimos pelo mesmo objetivo, mas com filosofias completamente diferentes. Que é formar para ou vender ou para formar um time competitivo. O futebol brasileiro agora está num dilema, porque mesmo que, vamos imaginar que todos os clubes que estão endividados, ferrados e tal, resolvam seus problemas como fez o Flamengo, ele levou uns 5, 6 anos para se arrumar. Eles nunca terão o mesmo faturamento que o Flamengo, porque o Flamengo tem mais torcida, simplesmente. O Flamengo é uma marca maior, fatura muito mais, vai faturar muito mais, tem 40 milhões de torcedores, o Abel fez essa comparação na coletiva também, o Palmeiras tem 20, São Paulo tem 20, né? Corinthians e Flamengo estão mais à frente. Então, se você for fazer um campeonato de dinheiro, o Flamengo vai estar sempre na frente. Qual é o método que os clubes podem ter para manter essa distância curta, conseguir disputar títulos com times assim? Usando o trabalho de campo e o talento dos jovens, porque, poxa vida, nós vivemos num país que tem milhões de jovens carentes, jovens que precisam de um rumo na vida e que tem muito talento para jogar futebol. Então, os clubes precisam descobrir, trabalhar, botar para jogar, fazer dinheiro com eles, contratar pontualmente algum outro jogador. O Palmeiras está certíssimo na sua filosofia, e os outros têm que fazer isso também. Só que tem um problema. Isso demora, leva tempo. Qual torcedor hoje em dia quer esperar? E aí? Vocês topariam deixar o seu time 5 anos sem ganhar nada para esperar esse processo acontecer? Bom, para os outros torcedores eu digo, vale a pena. Mas o Flamengo deu uma sorte entre aspas, no meio desse caminho, que foi ganhar uma Copa do Brasil que ninguém esperava, né? Aí deu uma amenizada na pressão da diretoria, mas vale a pena. É que a gente não tem essa cultura, né? Ainda mais para torcedor, que é um negócio super passional
de pensar, brasileiro já não tem muito essa cultura na vida, né? De pensar no médio e longo prazo, a gente é muito imediatista e cada vez mais, né? Principalmente com a velocidade que as coisas correm. Então, acho bem difícil ter esse sangue frio aí para entender que está sendo feito. Agora, também quem tem que ter sangue frio são as diretorias, né, são quem está na liderança desses clubes, porque é quase o que a gente falava agora há pouco, assim, fazendo um paralelo, que essa coisa assim, quando você é pai, mãe, você toma uma decisão pensando no seu filho, não é no curto prazo, porque no curto prazo, os adolescentes, as crianças, ficam bravos mesmo, você vai tirar minha rede social, você vai tirar o meu direito de falar no chat, no jogo XYZ, eles têm mais que ficar bravos, eles estão pensando no agora. E quem é o adulto da sala, que no caso são as direções dos clubes, é que tem que fazer essa escolha e bancar essa escolha, né? Exato, o que pode muitas vezes custar o projeto de poder dessas pessoas, e é aí que esbarra o futebol brasileiro nesse modelo de gestão, né? Porque realmente o Flamengo fez isso, o Cruzeiro teve que vir alguém de fora para resolver, o Palmeiras teve que vir alguém de fora para resolver, foi o caso do Paulo Nobre, mas eu acho que se os clubes brasileiros não acordarem para essa realidade, ou eles vão se endividar mais até ficar inviável, ou eles vão ficar numa distância cada vez maior para aqueles times que têm mais dinheiro e melhor trabalho, né? Mas aí você vê que o paralelo, isso é política, né? É o paralelo, você pode fazer esse paralelo com a política. É a mesma coisa, um governante, ele vai tomar uma ação populista, que vai ter um efeito imediato e ele vai se manter no poder, ou ele vai pensar, vai investir em saneamento que não dá resultado no curto prazo, mas que no longo prazo pode ter um efeito benéfico. É o nosso eterno dilema, que vai da política ao futebol, às redes sociais. Mas se a ação desse governante populista for contratar o Arrascaeta e renovar o contrato dele por muitos anos, eu apoio e voto nele. E assim que... Brincadeira, tá? Não pensem assim. E em tempo... Em tempo a fila do site parou de novo, viu? Peraí. A culpa é minha, peraí. Bota a trilha aí. Bota a trilha, que a trilha tá empurrando a fila. Tem que jogar uma zica. Parou de novo. Estamos em 13 mil, Odó. Estamos em 13.973 na fila, tá fácil, não? Tá indo bem. Até o final do Tem Método, acho que você tá aí entre os 5 mil, hein? Acho que tá rolando. Tranquilaço. Fica frio que vai dar. Siga firme. E só como informação, o Ryan do Vasco da Gama já tem conversas adiantadas com o Bournemouth da Premier League. Falta só o Vasco bater o martelo. É mais um talento que deve estar indo embora do futebol brasileiro. Pra jogar num Zé Ninguém de não sei aonde, né? É isso aí. Valeu, Dó. Obrigada. Valeu, gente. Até amanhã. Beijo, até.